Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e que esse dia que se inicia seja um dia onde o Senhor assim traga paz e nos traga vitória no nome de Jesus. Você que já é inscrito, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário e nos ajude a divulgar o canal e assim a palavra do Senhor chegue até outros corações que possam assim confortá-los. E a palavra de hoje está no livro de Gênesis, no seu capítulo 20. E depois nós vamos para o 26. Hoje vamos falar um pouquinho sobre maldição hereditária, que a gente não leva a sério, mas é muito sério, em alguns casos é muito grave. Que diz assim: E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. Abraão disse de Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Judá, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais que um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é mulher de um homem. Abimeleque não havia se aproximado dela, e ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: Ela é minha irmã? E ela também disse: Ele é meu irmão? Na integridade de meu coração e na minha inocência das minhas mãos eu fiz. Disse Deus em sonho: Sim, eu sei que fizeste na integridade de seu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim. E no verso 26, capítulo 26, no seu verso 7, vai dizer: E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse: Ela é minha irmã, pois ele temia dizer: Ela é minha esposa, para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. Glória a Deus. Aqui está falando sobre duas pessoas, o pai e o filho. Primeiro Abraão, depois Isaac. Quando Abraão desceu ali para peregrinar naquela terra do rei Abimeleque, ele com medo que os homens ali tomassem a mulher dele porque era muito bonita, Sara, e o matassem para ficar com aquela mulher, esse era o pensamento de Abraão. Ele fez um pacto com sua mulher, com Sara, e disse: Olha, quando chegar lá, você diz que é minha irmã, e eu digo que você é minha irmã, e continuamos dois vivos, porque se eu disser que você é minha esposa, eles vão querer possuí-la. E para possuir comigo vivo, eles não vão fazer isso. Então eles vão ter que me matar para que eles o possuam. E a Bíblia diz que quando chegou naquele lugar, automaticamente realmente aconteceu em partes o que ele previa. Os homens acharam aquela mulher muito linda. Olha que Sara já era avançada em idade, continuava linda. Coisa de causar inveja a muita gente, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? Ele diz, e aí Deus aparece à noite em sonho. Abimeleque diz: Olha, é um homem morto, porque você tomou uma mulher de um homem casado para você. E ele vai dizer: Mas não foi ele e elas que disseram que são irmãos? A culpa não é minha, não é deles. E eu disse: Tudo bem, por isso que eu impedi de você cometer esse adultério, porque você era inocente nesse caso. E aí quando
Isaac desce ali para Gerar, onde Abimeleque governava. Eu creio que esse Abimeleque a Bíblia não menciona, mas não seja o mesmo, porque na verdade isso seria, na maioria das vezes aconteceria era título, uma hierarquia. Todos os reis que entrassem chamavam-se Abimeleque como um título daquele rei, porém o nome pessoal seria outro. Mas é outro caso. Então, o que nós temos que falar aqui é sobre maldição hereditária. Muitos não creem, muitos não levam isso a sério, mas é muito sério. Olha a linhagem da mentira, a linhagem da maldição hereditária, como funciona. Abraão, quando se viu meio que acuado, ele disse, olha, poupe minha vida e a sua. Melhor dessa maneira do que morrer. Então, vocês se perguntarem, eu vou dizer que você é minha irmã, e você diz, tudo bem, confirma. Então, partiram dali e foram para aquele lugar. Quando chegou lá, aconteceu justamente da maneira que ele pensou, em partes, em achar ela bonita. E o mesmo acontece com Isaac. E olha que na época dessa mentira, Isaac ainda não tinha nascido, era só uma promessa. E quando ele chega ali, que percebe esse movimento, ele fica calado, tudo acontece, ele fica calado. Tempos depois, Isaac também desce ali por causa da fome, e a Bíblia vai nos dizer que ele automaticamente ele toma a mesma direção que o pai tomou. Olha, Rebeca, quando chegar lá você vai dizer que é minha irmã, eu vou te apresentar como minha irmã, porque aqueles homens ali não temem a Deus. Então eles vão querer me eliminar e te possuir como esposa. Então, para poupar minha vida, eu vou fazer dessa forma. Não sei se o pai dele contou essa história, não sei se alguém contou, não sei se ele ouviu ou não. O que interessa, o que importa é que ele fez a mesma coisa que o pai fez com a mulher. Ele não assumiu aquela mulher, mesmo sendo casado perante a lei, perante o Senhor. Ele não teve coragem de dizer que ela era esposa dele. E os dois seguem a mesma linhagem. E se não fosse Deus que impedisse, teriam a tragédia naquele lugar. Aquele pecado, aquele adultério, e arruinar o reinado de Abimeleque. E assim como o rei também percebeu com Abraão e Sara, ele também percebeu com Isaac e Rebeca. E outra coisa interessante que chama a atenção é que assim, Sara era estéril e Rebeca também era estéril. E aí a Abraão, Deus promete um filho. E Isaac clama ao Senhor por um filho. No caso de Sara, veio Isaac. No caso de Rebeca, veio Jacó e Esaú. Ou Esaú e Israel, já que o nome de Jacó foi trocado por Israel. Então a gente percebe que essa coisa de maldição hereditária, ela é muito forte. Eu conheço pessoas que os pais tiveram a vida de prostituição, ou as mães tiveram a vida de prostituição, e só quebraram esse elo, esse vínculo, quando eles vieram verdadeiramente para a presença do Senhor. E outras pessoas, mesmo na presença do Senhor, eles têm que fazer um mapeamento espiritual. Eles têm que confessar que os pais foram assim, que eles também seguem essa linha de raciocínio, de pensamento, de comportamento, na verdade. Então a gente percebe que há esse paralelo, mas que segue essa mesma linha de comportamento. Então a gente vai perceber que há uma grande dificuldade das pessoas não seguirem a linhagem dos pais. E eu percebo que muitas vezes até os próprios pais, eles lançam sobre a vida dos filhos, às vezes consciente, às vezes inconsciente, de que os filhos têm que ser daquela forma. Que aquilo é normal.
que aquilo não tem nada de anormal. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós entramos na presença do Santo dos Santos, que é o nosso Jesus, ele quebra esse paradigma, ele quebra esse elo, esse vínculo, esse cordão umbilical, ele é cortado e nós nos sentimos livres para dizermos ao Senhor: eu estou liberto dessa situação. Mas é uma luta que é de caso a caso, nem todos conseguem atingir esse objetivo. Infelizmente, tem alguns que não conseguem e voltam a ser recorrente no pecado, a ser recorrente naquilo que veio da linhagem dos pais. A mentira que Abraão contou conseguiu infelizmente atingir a vida do filho que na época nem nascido tinha ainda era uma promessa. E ele consegue ser atingido pela maldição mentirosa que o pai contou lá na frente, lá atrás, e que atingiu ele lá na frente. Então a gente tem que buscar ao Senhor, tem que pedir ajuda à liderança, tem que clamar, tem que fazer propósito de jejum, de oração, tem que ser vigilante para que assim não aconteça nas nossas vidas. Porque a gente sabe que essa linhagem que já vem lá dos nossos antepassados, nossos avós, bisavós, eles tendem a ter uma influência muito grande. Sem contar com as palavras dos pais, das mães, que alguns de nós, ou até no momento de ira, chateado, nós falamos palavras de maldição e como nós temos autoridade sobre os nossos filhos, eles estão debaixo do nosso poder, da nossa autoridade, as palavras elas têm muito poder. Elas fazem um grande efeito. E principalmente se for por mal, porque o inimigo das nossas almas ele fica esperando apenas uma brecha para ali agir nas nossas vidas. Enquanto o Senhor Jesus, enquanto o Espírito do Senhor Jesus, enquanto o Deus Espírito Santo, o nosso Deus Jesus, ele precisa de um chamado para entrar nas nossas vidas, o inimigo só precisa de uma pequena brecha, uma pequena fissura, uma pequena rachadura para ele entrar, para ele começar a minar e assim atrapalhar as nossas vidas e até, se puder, se for permissão de Deus, como muitos já têm feito, de destruir casamentos, destruir as suas próprias vidas, família, porque tudo que o inimigo tem feito nos últimos tempos é justamente isso, minar o casamento, separar os pais, para que vidas venham ser dilaceradas, e quem sofre mais com isso são os filhos, quem sofre nessa situação são os filhos, é quem mais sofre. Então, que a gente venha ter esse cuidado. Se nós temos alguma dificuldade em alguma área das nossas vidas e nós olhamos para trás e percebemos que os nossos pais faziam isso também dessa forma, nós temos que pedir ao Senhor para nos libertar. Eu tenho pedido ao Senhor incessantemente para que eu seja um pai verdadeiramente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não é fácil nos últimos tempos. Antes seria mais fácil. Agora nós temos coisas que as crianças elas se apegam com a total facilidade que muitas vezes para nós tirarmos nós temos a grande dificuldade. A começar pela internet, né? A começar pelas mídias, a começar pela tecnologia, a começar pela sociedade que quer impor quais são as maneiras e as coordenadas que nós temos que dar para os nossos filhos. A sociedade está de uma maneira tão, sabe, influenciadora que muitas vezes ela quer falar até o que é que eu devo comer, o que é que eu devo dar para os meus filhos, de que maneira eu tenho que agir. E na verdade a gente sabe que a sociedade em si, ela não tem nada de bom para nos oferecer. Tem os profissionais que estudam na área, que fazem grandes estudos e até pode somar as nossas vidas. Mas ninguém conhece mais os nossos filhos do que nós. Ninguém conhece e sabe sobre os nossos filhos do que nós mesmos. E muitas vezes nós abrimos mão desse legado de estarmos direcionando os nossos filhos. Mas nós que estamos na presença do Senhor, que nós viemos clamar, buscar o Senhor, para que a direção do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus quebre esse elo. Olha a mentira que o pai contou atingindo o filho lá na frente. Então a gente tem que ter muito cuidado e olhar e ver que o Senhor que nos chamou,
Ele também cuida e zela de nós. Que essa palavra ela venha trazer reflexão sobre cada um de nós e que nós venhamos buscar o Senhor para que tudo de ruim nas nossas vidas, que as maldições hereditárias elas sejam quebradas, elas sejam apagadas, porque só Jesus tem poder para fazer isso nas nossas vidas. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus.